A união dos santos. Bom dia, queridos irmãos. Quem são os santos? Santos são todos aqueles que são separados por Deus e para Deus, separados para o propósito divino, para cumprir a missão definida por Ele. A igreja, como já estudamos, é constituída de santos. Na igreja de Cristo deve haver união, unidade, koinonia. Significa participação mútua, estar associado com, envolvido, ter parte com o outro em coisa comum. Para a igreja primitiva, os primeiros cristãos, koinonia não era comunhão como reuniões para passeios, comidas e eventos após os cultos. Embora seja uma coisa boa, é um compartilhar de suas vidas uns com os outros, um membro com outro membro do corpo de Cristo. Comunhão dos santos é o vínculo espiritual e social estabelecido pelo Espírito Santo entre os que recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tendo como base o amor, esse vínculo faz com que os crentes se sintam ligados num só corpo pelo qual Cristo é a cabeça. Efésios 4, de 1 a 6. A comunhão dos santos é uma expressão biblicamente forte. Quer na comunidade de Israel, quer na igreja primitiva, seu conceito histórico-teológico não é uma mera definição. É uma prática que leva o povo de Deus a sentir-se como um só corpo. Lemos em Esdras capítulo 3, versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Isso mostra que se um israelita sofria, os demais também sofriam. Se uma tribo se via em perigo, as outras viam-se também em perigo e ameaçadas. A fim de manter o seu povo unido, Deus levantava líderes carismáticos como, por exemplo, Gideão e Davi. O amor entre os israelitas era realçado na lei e nos profetas. Levíticos 19, 18 diz assim: Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Os hebreus, por exemplo, não podiam emprestar com juros para os seus irmãos. Está lá em Levíticos 25, 36. Quando da colheita, deixavam para os mais pobres as espigas que caíam no chão. Foi o que aconteceu com a moabita Ruth. Ruth 2, versículo 2. Sem a comunhão dos santos, não pode haver cristianismo. No Sermão do Monte, Jesus ensinou aos discípulos a se amarem uns aos outros, pois de outra forma não seriam considerados seus seguidores. Paulo ensina que a união, o amor, é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, 14 e 15. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Não há união entre os irmãos, entre os crentes, se não há união com Deus. Não há união se não há o estudo e o amor à palavra de Deus. A Bíblia ilustra a união a Cristo pela união entre o pastor e as ovelhas, entre o noivo e a noiva, o fundamento e o edifício, a cabeça e o corpo, e a videira e os ramos, uma união orgânica, vital e profunda. Capítulo 15 de João. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa imagem era bem conhecida pelos judeus. Israel é representado por uma videira. Lá no Salmo 80, versículos 8 a 16, Isaías 5, de 1 a 7, Ezequiel 15, de 1 a 6 e 19, de 10 a 14. Jesus diz aqui: Eu sou a videira verdadeira. Os ramos devem estar unidos à videira para cumprirem a missão, que é frutificar, produzir frutos. Os frutos são os pensamentos e ações externas de uma pessoa que resultam de como está o coração. Paulo, na carta aos Gálatas,
capítulo 5, versículos 22 a 26, fala sobre o fruto do Espírito: o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São os ingredientes, são os gomos, do fruto. Sozinho, um ramo é imprestável, só serve para ser queimado. O trabalho do agricultor é cuidar da videira a fim de que seus ramos produzam muitos frutos. Para isso, há necessidade de limpar e podar os ramos para que haja bons frutos. A videira produz os ramos produzem os frutos da videira. O Salmo 133 descreve quão atraente e acolhedora é a união entre os irmãos. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. A comunhão não abençoa apenas quem dela desfruta, mas também repercute e reflete para além e abençoa aqueles que estão bem longe, aqueles que a contemplam. No versículo 2, a comunhão é como remédio. Nos tempos bíblicos, os óleos eram usados como cosméticos, remédio e símbolo da unção do Espírito Santo. Também eram purificadores e antissépticos. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça. A comunhão é restauradora. Assim como o orvalho cai para restaurar a relva castigada pelo calor, que cai sem o barulho dos trovões e a ostentação dos relâmpagos, o orvalho significa a presença de Deus, traz restauração para os relacionamentos. Ao que lemos em Oséias 14, versículo 5, serei como orvalho para Israel, ele florescerá como o lírio, como o cedro do Líbano afundará suas raízes. A comunhão entre os irmãos atinge os de perto e os de longe. O Hermon é o monte mais alto de Israel e seu cume é sempre coberto de gelo. Os ventos que sopram no cume dessa montanha levam uma brisa refrescante para mais de 150 quilômetros ao sul. A comunhão entre os irmãos é como essa brisa refrescante que leva vida por onde passa, atingindo pessoas de perto e de longe. A comunhão é abençoadora e influencia lugares distantes. A comunhão entre os irmãos abre o caminho para a salvação. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Jesus orou para que tivéssemos união. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A união requer santificação do pecado do mundo. A unidade requer divisão. Se quisermos estar unidos com Deus e seus servos, precisamos não manter comunhão com as coisas de Satanás e seus servos. A santificação e a harmonia vêm pela palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nossa unidade deve ser modelada pelo exemplo divino. O Pai e o Filho são pessoas distintas, mas concordam em tudo o que dizem e fazem. Os cristãos, portanto, buscam desenvolver a mente de Cristo através do estudo da sua palavra, para que possam aprender a pensar como Deus pensa. 1 Coríntios 2:7. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. A relação amorosa entre os cristãos serve como evidência para o mundo que Jesus veio do Pai. João 17:21-23. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês.
Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios 1, versículo 10. A união deve se desviar das doutrinas e esquemas humanos e nunca ultrapassar o que está escrito. Colossenses 3,17. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. A unidade artificial é fácil. Os homens são bem capazes de esconder diferenças reais e criar alianças ímpias, como faziam os fariseus e herodianos, quando se uniam contra seu adversário comum, que era Jesus. A unidade real requer trabalho duro. Exige estudo diligente, humildade genuína, amor pelos irmãos e, acima de tudo, um amor sem concessões, incondicional por Deus e sua palavra. A compreensão de igreja como corpo de Cristo e que todos são membros desse corpo gera um compromisso com a missão do cabeça da igreja, da videira verdadeira. Na oração pela igreja, Jesus intercede por aqueles que serão instrumentos para a evangelização do mundo, por meio de quem muitos ouvirão o evangelho e crerão nas boas novas da salvação. Nesse ensinamento, Jesus estabelece uma relação de união entre os discípulos que compartilharam o ministério dele e os que viriam posteriormente, como ambos sendo igualmente importantes para que a obra de evangelização fosse realizada. Para que sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A união dos crentes em Jesus demonstra um critério de autenticação para a mensagem de Cristo para aqueles que a ouvirão. Uma mensagem de amor, marcada pela falta de união, perde o seu sentido para os que precisam dela. A Igreja do Senhor só alcança seu propósito de agência que anuncia a salvação de Cristo quando demonstra o amor fraternal entre os crentes, levando-os a assumir um compromisso com a grande comissão. A união dos salvos revelará a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Amém.